Existe um livro na Bíblia que a maioria das pessoas prefere ignorar. Um livro tão sombrio, tão brutal, tão perturbador, que muitos pastores evitam pregá-lo em seus púlpitos. Chama-se o Livro de Juízes, e ele conta a história mais aterrorizante de toda a Escritura. Não a história de um inimigo externo, não a história de uma catástrofe natural, mas a história de um povo que, tendo conhecido Deus, escolheu deliberadamente esquecê-lo. O que você está prestes a ver é uma jornada por aproximadamente 300 anos da história de Israel, de 1380 a 1050 a.C., um período em que heróis imperfeitos, mulheres corajosas, guerreiros implacáveis e profetas esquecidos se alternaram em um ciclo de fé, rebelião, castigo e redenção que se repete uma vez após a outra. Mas o mais inquietante neste livro não é a violência que ele contém. É o fato de que a sociedade descrita nestas páginas tem uma semelhança aterrorizante com a nossa. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Esse refrão assombrador ecoa por todo o livro de Juízes, e é talvez a declaração mais profética de todo o Antigo Testamento, porque descreve perfeitamente o mundo em que vivemos hoje. Preparem-se, porque a história que estou prestes a contar vai mudar a forma como vocês enxergam a sua fé, a sua sociedade e a si mesmos. Bem-vindos ao livro mais sombrio da Bíblia. Para entendermos o livro de Juízes, primeiro precisamos entender o que aconteceu logo antes dele. Sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, o povo de Israel havia atravessado o rio Jordão e começado a conquista da terra prometida. Cidade após cidade, batalha após batalha, o Senhor havia lutado por eles, mas a conquista não estava completa. Josué, já idoso, dividiu a terra entre as 12 tribos e lhes deu uma ordem clara: terminem a conquista. Expulsem os povos cananeus. Não se misturem com eles. Não adorem os seus deuses. Deus havia alertado que, se desobedecessem, aqueles povos se tornariam espinhos em seus lados e armadilhas para suas almas. Antes de morrer, Josué reuniu todo o Israel em Siquém e pronunciou palavras que ecoam através dos milênios. Ele disse: escolham hoje a quem vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo jurou fidelidade. Prometeram que serviriam a Deus para sempre. Josué morreu aos 110 anos de idade, e com ele morreu uma geração inteira. A geração que havia visto os milagres de Deus com seus próprios olhos, a abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, as muralhas de Jericó desmoronando, o sol parando no céu. E aqui começa a tragédia. Porque o segundo capítulo de Juízes contém uma das frases mais devastadoras de toda a Bíblia. Surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Em uma única geração, um povo inteiro esqueceu o seu Deus. Não porque alguém os tivesse proibido, não porque uma perseguição os tivesse forçado, mas simplesmente porque os pais não transmitiram a fé aos seus filhos. E os filhos não perguntaram. Este é o primeiro grande alerta do livro de Juízes. A fé não é herdada automaticamente. Cada geração precisa escolher. E quando uma geração escolhe errado, as consequências são catastróficas. O livro de Juízes não é simplesmente uma coleção de histórias. É a crônica de um ciclo que se repete 7 vezes, cada vez mais sombrio, mais violento, mais desesperador do que o anterior. Os teólogos chamam de o ciclo dos juízes, e funciona assim. Fase 1, pecado. O povo se afasta de Deus e começa a adorar os ídolos dos povos cananeus. Baal, o deus da fertilidade. Astarote, a deusa da guerra e do sexo. Moloque, a quem crianças eram sacrificadas no fogo.
Fase 2. Castigo. Deus, fiel à sua aliança, permite que as consequências do pecado se manifestem. Nações inimigas invadem Israel. Moabitas, midianitas, filisteus, amonitas roubam as colheitas, queimam as cidades, reduzem o povo à escravidão. Fase 3. Arrependimento. Quando o sofrimento se torna insuportável, o povo finalmente clama a Deus. Não necessariamente por amor, mas por desespero. E aqui vemos a misericórdia infinita de Deus. Fase 4. Libertação. Deus levanta um juiz, um líder carismático, capacitado pelo seu espírito para salvar o povo. Não um rei, não um sacerdote, mas um homem ou uma mulher comum, muitas vezes imperfeito, muitas vezes improvável, que Deus escolhe para realizar grandes feitos. Mas aqui está a tragédia. Depois de cada libertação, o povo esquece, e o ciclo recomeça. Mas a cada vez, o pecado é mais profundo. A violência é mais extrema. Os próprios juízes se tornam mais falhos. É uma espiral descendente que arrasta uma nação inteira para a escuridão. No total, o livro menciona 12 juízes, 6 maiores e 6 menores. Cada um deles representa um capítulo nessa espiral descendente. E suas histórias, uma a uma, nos ensinam lições que a nossa sociedade precisa desesperadamente ouvir. Mas antes de conhecermos os juízes, precisamos entender algo crucial. Precisamos entender por que os israelitas continuavam caindo. O que havia na religião cananeia que era tão irresistível? Para ouvidos modernos, a ideia de adorar um ídolo de pedra parece absurda. Por que alguém trocaria o Deus vivo por uma estátua? Mas a religião cananeia não era primitiva. Era sofisticada, sedutora e brilhantemente projetada para explorar cada fraqueza humana. Baal não era apenas uma estátua, era um sistema. Os cananeus acreditavam que Baal controlava a chuva, e em uma terra onde a sua sobrevivência dependia da colheita, isso significava que Baal controlava o seu sustento. Se você queria que suas plantações crescessem, fazia oferendas a Baal. Se as plantações do seu vizinho eram melhores que as suas, talvez ele estivesse fazendo oferendas maiores. A economia da idolatria criava uma pressão social quase impossível de resistir, mas ia mais fundo do que a economia. A adoração de Astarote, a deusa da fertilidade, envolvia prostituição ritual. Templos sagrados eram ocupados por homens e mulheres cujo papel era ter relações sexuais com os fiéis, como um ato religioso. Em nome da religião, todo desejo da carne não era apenas permitido, mas incentivado. Imagine viver como um jovem israelita, cercado por uma religião que dizia que os seus apetites sexuais não eram pecados a resistir, mas atos de adoração a celebrar. Imagine a força dessa atração. E depois havia Moloque. A adoração de Moloque exigia a oferenda mais horrível que se possa imaginar: crianças. Bebês eram colocados nos braços de metal incandescente do ídolo, enquanto tambores batiam com força para abafar os gritos. Isso não era feito por selvagens primitivos. Era feito por uma civilização com arte, poesia e arquitetura. Era feito por pessoas que se convenceram de que o maior sacrifício provava a maior devoção. Era isso que Israel enfrentava, não uma tentação grosseira, mas uma visão de mundo inteira. Um sistema que santificava a ganância através de Baal, a luxúria através de Astarote e a crueldade através de Moloque. E a tragédia é que Israel não rejeitou esse sistema. Eles o fundiram com a sua própria fé. Mantiveram o nome de Deus em seus lábios, enquanto queimavam incenso para Baal nos montes. Iam ao tabernáculo nos dias santos e aos bosques sagrados nos fins de semana. Isso é o que a Bíblia chama de sincretismo. E é talvez a doença espiritual mais perigosa que existe. Não a rejeição aberta de Deus, mas a mistura silenciosa de Deus com tudo aquilo que não é Deus, até que não se consiga mais distinguir a diferença.
Guardem isso em mente enquanto caminhamos pelas histórias dos juízes, porque cada queda, cada fracasso tem suas raízes nesse veneno. Agora vamos começar. O primeiro juiz é Oteniel, e a sua história é quase um modelo ideal de como o ciclo deveria funcionar. Após a morte de Josué, os israelitas quase imediatamente começaram a adorar Baal e Astarote. O Senhor os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que os oprimiu por 8 longos anos. Mas quando o povo clamou a Deus, o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel, sobrinho do grande Calebe. Otiniel marchou contra o rei opressor, derrotou-o, e a terra teve paz por 40 anos. Simples, limpo, eficaz. Mas prestem atenção no que vem a seguir, porque a história de Otiniel é a última vez que algo no livro de Juízes será tão direto. Daqui em diante, cada capítulo fica mais sombrio. Cada juiz se torna mais quebrantado, e cada libertação vem a um preço mais alto. Após a morte de Otiniel, Israel voltou ao pecado. E desta vez, Deus permitiu que Eglon, o obeso rei de Moabe, conquistasse a cidade das palmeiras, Jericó, e oprimisse Israel por 18 anos. Mas a história de como Deus libertou o seu povo desta vez é decididamente menos poética. Deus escolheu Eude, um benjamita canhoto. Na cultura daquela época, ser canhoto era considerado um defeito, quase uma deficiência. Mas Deus usou essa mesma particularidade a seu favor. Eude forjou um punhal de 2 gumes, com cerca de 1 côvado de comprimento, aproximadamente 30 centímetros. Escondeu-o sob suas roupas na coxa direita, onde ninguém pensaria em procurar, porque todos eram destros. Eude apresentou-se no palácio do rei Eglon com o tributo anual. Depois de entregar o tributo, disse ao rei: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." Eglon, intrigado, mandou todos os seus servos saírem da sala superior. E quando ficaram a sós, Eude disse: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." E com a mão esquerda, puxou o punhal e cravou-o no ventre do rei. A Bíblia nos conta, com um realismo quase cinematográfico, que a lâmina desapareceu inteiramente na gordura do rei e a gordura se fechou sobre o cabo, porque Eude não retirou o punhal. Eude saiu da sala, trancou as portas atrás de si e foi embora. Os servos do rei, ao verem as portas trancadas, presumiram que o rei estava usando o banheiro e esperaram. E esperaram, até que se tornou constrangedor. Quando finalmente arrombaram as portas, encontraram o seu rei morto. Enquanto isso, Eude havia chegado às montanhas de Efraim, tocou a trombeta de guerra e reuniu um exército que matou 10.000 moabitas nos vales do Jordão. A terra teve paz por 80 anos. A história de Eude nos ensina algo fundamental. Deus não escolhe os perfeitos. Deus não escolhe pelos padrões do mundo. Ele escolhe os canhotos, os imperfeitos, os improváveis, e os transforma em instrumentos da sua vontade. E logo após Eude, a Bíblia nos apresenta um de seus versículos mais misteriosos e intrigantes. Uma única frase sobre um homem chamado Sangar. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel. Isso é tudo. Um versículo. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Sem história prévia, sem chamado de Deus, sem discurso de despedida. Apenas uma linha sobre um homem que pegou uma ferramenta agrícola, uma vara de madeira com ponta de metal usada para conduzir bois, e matou 600 guerreiros filisteus treinados com ela. Pensem no que isso significa. Sangar não era um soldado, era um agricultor. Não tinha uma espada, nem uma lança, nem armadura. Tinha uma vara. E com essa vara, salvou a sua nação inteira. Não sabemos se Sangar planejou o seu ataque ou se os filisteus vieram até ele. Não sabemos se aconteceu em uma única batalha ou em uma série de confrontos. A Bíblia não nos diz, mas nos diz o suficiente.
Nos diz que em um tempo em que Israel não tinha armas, porque os filisteus as haviam confiscado, Deus podia usar um agricultor com uma aguilhada de bois para realizar o que um exército não conseguia. Sangar nos lembra que Deus não precisa dos nossos recursos, não precisa das nossas qualificações, não precisa da nossa preparação, precisa da nossa obediência. E às vezes, os atos de fé mais poderosos são realizados por pessoas cujos nomes mal aparecem nos registros. Mas se vocês acham que Eude e Sangar foram escolhas inesperadas, nada poderia ter preparado Israel para o que veio a seguir. Após um breve período de paz, Israel caiu em pecado mais uma vez, e desta vez o castigo foi aterrorizante. Jabim, rei dos cananeus, e o seu general Sísera possuíam algo que ninguém em Israel podia enfrentar: 900 carros de ferro. Por 20 anos, esses carros de ferro aterrorizaram Israel, tornando qualquer resistência impossível. Mas nesse momento de escuridão absoluta, Deus fez algo que desafiou todas as convenções da época. Ele escolheu uma mulher. Débora, profetisa e juíza, sentava-se debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, e todo o Israel vinha até ela em busca de justiça. Débora convocou Baraque, o comandante militar das tribos do norte, e disse-lhe: "O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, reúne 10.000 homens de Naftali e Zebulon e marcha até o monte Tabor. Eu atrairei Sísera com os seus carros e o seu exército até o rio Quizon e o entregarei nas tuas mãos." A resposta de Baraque revela tudo: se fores comigo, eu irei. Mas se não fores comigo, não irei. Um comandante militar que se recusa a ir para a batalha sem uma mulher ao seu lado. Não por desrespeito a Débora, mas porque reconhecia que o Espírito de Deus estava sobre ela. Débora concordou, mas o advertiu: a glória desta vitória não será tua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. A Batalha do Rio Quizon é um dos momentos mais espetaculares do Antigo Testamento. Débora gritou a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Não marcha o Senhor diante de ti? E Baraque desceu a montanha com os seus 10.000. Mas não foi a força de Israel que venceu naquele dia. A Bíblia nos conta que o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros. O Cântico de Débora, no capítulo 5, revela como: dos céus lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Sísera. O rio Quizon os arrastou. Uma tempestade repentina e violenta transformou a planície em um pântano. Os 900 carros de ferro, a maior arma tecnológica da época, tornaram-se armadilhas mortais, afundando na lama. Sísera, o temido general, abandonou o seu carro e fugiu a pé. Chegou, exausto, à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, um povo aliado dos cananeus. Jael o acolheu, deu-lhe leite, cobriu-o com uma manta. E quando Sísera adormeceu, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo e cravou a estaca na têmpora dele, prendendo-o ao chão. A profecia de Débora havia se cumprido. Sísera foi entregue nas mãos de uma mulher, mas não de Débora, de Jael, uma mulher de um povo estrangeiro que escolheu ficar do lado do Deus de Israel. O Cântico de Débora, no capítulo 5, é considerado um dos textos poéticos mais antigos da Bíblia e contém uma cena de partir o coração. A mãe de Sísera olhando pela janela, esperando o filho voltar. As suas damas de companhia lhe diziam: certamente ele está dividindo os despojos. Mas o seu filho nunca voltaria. A história de Débora é um lembrete poderoso. Numa época em que as mulheres não tinham voz, Deus escolheu uma mulher como profetisa, juíza e comandante. Não porque não houvesse homens disponíveis, mas porque Deus não se limita às nossas estruturas culturais. Débora não pediu permissão para ser grande. O Espírito de Deus estava sobre ela, e isso bastava.
Após a vitória, a terra teve paz por 40 anos. Mas, como sempre, a paz não duraria. E o próximo juiz que Deus escolheu seria o herói mais relutante de toda a Escritura. Após 40 anos de paz, Israel mergulhou em pecado mais uma vez. E desta vez, o castigo foi particularmente cruel. Os midianitas, os povos do deserto oriental, chegavam todos os anos como gafanhotos. Milhares deles, com os seus camelos e os seus rebanhos, invadiam a terra na época da colheita, destruindo tudo. Por 7 anos, Israel foi reduzido à fome. O povo se escondia em cavernas nas montanhas. E é nesse contexto de terror que encontramos Gideão, filho de um agricultor da tribo de Manassés, debulhando trigo secretamente em um lagar, apavorado de que os midianitas pudessem descobri-lo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse algo quase irônico: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gideão, escondido em um buraco debulhando grãos em segredo, um valente guerreiro? A resposta de Gideão foi brutalmente honesta. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todos os seus milagres que os nossos pais nos contaram? Essa pergunta é talvez a pergunta mais humana de toda a Bíblia. É a pergunta que milhões de pessoas fazem todos os dias. Se Deus existe, por que permite o sofrimento? Onde estão os milagres? A resposta de Deus foi simples e direta. Vai com a força que tens e salva Israel. Não sou eu quem te envia? Mas Gideão não estava convencido. Pediu um sinal, depois outro. O famoso teste do tozão de lã. Uma vez molhado enquanto o chão estava seco, uma vez seco enquanto o chão estava molhado. Deus, em sua paciência, concordou nas 2 vezes. Finalmente, Gideão reuniu um exército de 32 mil homens. Mas Deus disse: "São muitos. Se vencerem com esse número, Israel dirá que a sua própria mão os salvou." Deus reduziu o exército. Primeiro mandou embora os medrosos. Restaram 10 mil. Depois, com o teste da água no riacho, reduziu-os a 300. 300 homens contra 135 mil. Não fazia sentido nenhum. Mas esse era exatamente o propósito. Deus queria que ficasse claro: a vitória não pertenceria a Israel. Pertenceria a Deus. Na calada da noite, os 300 homens de Gideão cercaram o acampamento inimigo. A um sinal, todos quebraram os seus cântaros de barro, revelando as tochas acesas que estavam dentro, e tocaram as suas trombetas, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão!" O resultado foi o caos total. Os midianitas, acordados no escuro por luzes e trombetas que os cercavam de todos os lados, acreditaram que estavam sendo atacados por um exército imenso. Em pânico, começaram a lutar uns contra os outros. O exército inteiro se destruiu, fugindo em terror. Mas a história de Gideão não termina com a vitória. E aqui chegamos à parte trágica. Após a vitória, o povo pediu a Gideão que se tornasse rei. Ele recusou, dizendo: "Não governarei sobre vós, nem o meu filho governará. O Senhor governará sobre vós." Palavras nobres. Mas depois pediu a cada homem um brinco de ouro dos despojos, e com esse ouro fez um éfode, um objeto sagrado, que colocou na sua cidade. E todo o Israel se prostituiu diante daquele éfode, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua família. O herói tornou-se uma armadilha. A vitória gerou orgulho. O orgulho gerou idolatria. Gideão, que havia derrubado o altar de Baal do seu pai, terminou a sua vida construindo um novo ídolo para Israel adorar. O homem que Deus usou para libertar a nação plantou a semente que envenenaria a próxima geração. E esse veneno deu frutos da forma mais horrível que se possa imaginar. Porque a história de Gideão não termina com Gideão. Termina com o seu filho. Gideão teve 70 filhos de muitas esposas, porque a sua fama o havia tornado rico e poderoso.
mas também teve um filho de uma concubina em Siquém, uma cidade com profundas raízes cananeias. O nome desse filho era Abimeleque, e Abimeleque queria o que o seu pai havia recusado, a coroa. Após a morte de Gideão, Abimeleque foi até os parentes da sua mãe em Siquém e sussurrou uma pergunta envenenada: o que é melhor para vós? Que 70 homens governem sobre vós, todos os filhos de Gideão, ou que um só homem governe sobre vós? Ele estava oferecendo um acordo. Apoiem-me, e eu vos tornarei poderosos. Os homens de Siquém deram-lhe 70 peças de prata do templo de Baal-Berite. Com esse dinheiro de sangue, Abimeleque contratou um bando de homens vadios e imprudentes. Marchou até a casa do seu pai, em Ofra, e ali, sobre uma única pedra, massacrou todos os 70 irmãos, um a um, metódica e impiedosamente. Apenas o mais novo, Jotão, escapou, escondendo-se. 70 irmãos, assassinados pelo seu próprio sangue, por uma coroa. Jotão, o único sobrevivente, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou uma parábola para o povo de Siquém lá embaixo. Contou-lhes sobre uma vez em que as árvores saíram para ungir um rei. Pediram a oliveira, mas a oliveira recusou. Pediram à figueira, mas a figueira recusou. Pediram à videira, mas a videira recusou. Por fim, pediram ao espinheiro, e o espinheiro disse: se de verdade quereis ungir-me rei sobre vós, vinde abrigar-vos à minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. O significado era devastador. As boas árvores, os homens de honra, não tinham nenhum desejo de governar. Apenas o espinheiro, o que não tinha valor, ansiava pelo poder. E um espinheiro que governa põe o mundo em chamas. A parábola de Jotão mostrou-se profética. Abimeleque governou por 3 anos, e esses 3 anos foram um reinado de paranoia, traição e violência. Os homens de Siquém acabaram por se voltar contra ele. Abimeleque respondeu, destruindo a cidade inteira, matando todos lá dentro e semeando as ruínas com sal para que nada mais crescesse ali. Quando os sobreviventes se esconderam na torre do templo de El-Berite, ele ateou fogo, queimando vivos cerca de 1000 homens e mulheres. Mas o fim chegou em Tebes, a próxima cidade que Abimeleque atacou. Quando ele se aproximou da torre para incendiá-la, uma mulher lançou uma pedra de moinho sobre a sua cabeça do alto da muralha. A pedra rachou o seu crânio. Abimeleque, moribundo, chamou o seu escudeiro e disse: puxa a tua espada e mata-me, para que ninguém diga que uma mulher me matou. E o jovem o atravessou com a espada. Este é o legado da ambição desenfreada, um homem que assassinou a própria família pelo poder, que destruiu cidades inteiras para mantê-lo, e cujo último pensamento não foi sobre Deus, não foi sobre justiça, não foi sobre as pessoas que havia matado, mas sobre a sua própria reputação. A parábola de Jotão ecoa através dos séculos. Quando uma sociedade permite que espinheiros governem, tudo arde. A espiral descendente estava se acelerando, e a próxima história provaria que até mesmo um homem capacitado pelo Espírito de Deus podia ser destruído por uma única promessa imprudente. A história de Jefté é talvez a mais controversa e a mais dolorosa de todo o livro de Juízes. Jefté era filho de Gileade e de uma prostituta. Os seus meio-irmãos o expulsaram da família, dizendo-lhe: não terás herança na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté fugiu para a terra de Tobi, onde se tornou líder de um bando de fora da lei, homens sem raízes e sem normas. Mas quando os amonitas atacaram Israel, os anciãos de Gileade, os mesmos que o haviam expulsado, foram procurá-lo. O homem que haviam rejeitado era o único que podia salvá-los. Jefté aceitou, mas com uma condição: se vencesse, tornar-se-ia o líder permanente deles. Os anciãos aceitaram, e o Espírito do Senhor veio sobre Jefté.
Mas antes da batalha, Jefté fez um voto que assombraria a história bíblica por milênios. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, o que sair da porta da minha casa para me receber quando eu voltar vitorioso, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31. Jefté venceu a batalha, derrotou os amonitas numa campanha devastadora, conquistando 20 cidades. E quando voltou para casa, triunfante, a primeira pessoa a sair da sua casa para recebê-lo foi a sua única filha, dançando com um pandeiro, cheia de alegria pela vitória do pai. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Minha filha, tu me arrasaste. És tu quem me causa esta dor." O debate sobre o que aconteceu a seguir divide os estudiosos há milênios. Alguns acreditam que Jefté realmente sacrificou a sua filha, cometendo um ato horrível contrário à lei de Deus. Outros acreditam que ele a consagrou a uma vida de virgindade perpétua, separando-a da sociedade para sempre. Em qualquer dos casos, a tragédia é imensa. A filha de Jefté, cujo nome a Bíblia sequer nos revela, aceitou o seu destino com uma dignidade que parte o coração. Pediu apenas 2 meses para ir às montanhas com as suas amigas e chorar a sua virgindade. Chorar pela vida que nunca teria, pelos filhos que nunca geraria, pelo amor que nunca conheceria. A história de Jefté é um alerta aterrador. Um homem que conhecia Deus o suficiente para fazer um voto, mas não o suficiente para entender que Deus nunca pede sacrifício humano. Um homem cujo zelo religioso, sem o verdadeiro conhecimento de Deus, destruiu a pessoa que mais amava. Quantas vezes na história da religião, o fanatismo destruiu aquilo que o amor deveria ter protegido? E ainda assim, por mais dolorosa que seja a história de Jefté, o livro de Juízes guarda a sua maior tragédia para o final. A história de um homem que recebeu mais do que qualquer juiz antes dele e desperdiçou cada dom. Chegamos agora à história mais famosa do livro de Juízes e talvez a mais trágica de toda a Bíblia. A história de Sansão, o homem que teve tudo e perdeu tudo. O homem a quem Deus deu mais do que a qualquer outro e que esbanjou cada dom por causa das suas paixões. Sansão foi um milagre desde o nascimento. O anjo do Senhor apareceu à sua mãe, uma mulher estéril, e anunciou: "Conceberás e darás à luz um filho. Nenhuma navalha tocará a sua cabeça, pois o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." O voto de Nazireu exigia 3 coisas: nada de vinho, nenhum contato com nada impuro e nunca cortar o cabelo. Lembrem-se dessas 3 exigências, porque a história de Sansão é a história de um homem que quebrou cada uma delas lentamente, deliberadamente, uma a uma, como alguém que arranca tijolos da fundação da sua própria casa. O Espírito do Senhor começou a se manifestar nele, dando-lhe uma força sobre-humana. Mas desde o início, Sansão mostrou o seu defeito fatal, a sua paixão por mulheres estrangeiras. Viu uma mulher filisteia em Timna e disse aos pais: "Consegui-a para mim porque ela é a que agrada aos meus olhos." No caminho para Tina, um leão o atacou. O Espírito do Senhor se apoderou dele e Sansão despedaçou o leão com as mãos nuas, como se não fosse nada. Mas não contou aos pais. Segredos eram outra das fraquezas de Sansão. E aqui vem a primeira violação. Algum tempo depois, Sansão voltou à carcaça do leão e descobriu que as abelhas haviam produzido mel dentro do corpo morto. Tirou o mel com as mãos e comeu. Até deu um pouco aos pais sem contar de onde vinha. Um nazireu era proibido de tocar qualquer corpo morto, humano ou animal. A carcaça era impura e Sansão enfiou as mãos nela, comeu dela e alimentou os próprios pais com ela. O primeiro tijolo arrancado da fundação.
Na festa de casamento, Sansão propôs um enigma baseado no mel do leão. Mas reparem no cenário, uma festa de casamento. A palavra hebraica usada aqui é mishté, que significa literalmente um banquete com bebida. Sansão, o nazireu que nunca devia beber vinho, estava organizando uma festa de 7 dias regada à bebida. O segundo tijolo arrancado. Quando os filisteus não conseguiram resolver o enigma, ameaçaram a noiva, que chorou durante 7 dias até Sansão revelar a resposta. Ela contou aos filisteus. Sansão, furioso, matou 30 homens em Ascalon para pagar a aposta e abandonou a esposa. O sogro deu-a a outro homem. Quando Sansão descobriu que a sua esposa fora dada a outro, a sua vingança foi espetacular e devastadora. Apanhou 300 raposas, amarrou as caudas em pares com tochas acesas e soltou-as nos campos de trigo dos filisteus, queimando toda a colheita, os olivais e as vinhas. A partir desse momento, a vida de Sansão tornou-se um ciclo de violência e vingança contra os filisteus. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou os portões da cidade de Gaza e carregou-os nos ombros até o topo de uma montanha. Durante 20 anos, julgou Israel, mas nunca conduziu o povo à oração, nunca os trouxe de volta a Deus. Sansão lutava por si mesmo, não pelo Senhor. Percebem o padrão? Sansão violou a lei de pureza ao tocar o leão morto, violou a lei do vinho na sua própria festa de casamento. 2 dos 3 pilares do seu voto de nazireu quebrados, e mesmo assim a sua força permaneceu. Cada vez que pecava sem consequência, a sua arrogância crescia. Começou a acreditar que o poder era dele, não de Deus, que as regras não se aplicavam a ele, que podia pegar o que quisesse sem pagar preço nenhum. Esta é talvez a condição espiritual mais perigosa que existe: pecar sem consequência imediata. Cria a ilusão de que Deus não se importa, ou pior, de que Deus aprova, e prepara o palco para a queda final. E então veio Dalila. Os príncipes dos filisteus foram até ela e ofereceram 1.100 peças de prata cada um, uma fortuna imensa, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou. 3 vezes Dalila perguntou a Sansão o segredo da sua força. 3 vezes ele mentiu. 3 vezes ela o traiu e os filisteus atacaram. E apesar de tudo, apesar de ser óbvio que Dalila o estava traindo, Sansão não foi embora. Por quê? Porque o pecado cega, a paixão ensurdece, a arrogância sussurra: eu controlo isto. Na 4ª vez, Dalila usou a arma mais poderosa, lágrimas e acusações. Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já me enganaste 3 vezes. Dia após dia, ela o pressionou. E finalmente Sansão, esgotado até a morte, contou-lhe tudo. Nunca uma navalha tocou a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu fosse rapado, a minha força me deixaria. Juízes, capítulo 16, versículo 17. O terceiro e último tijolo, o último pilar do voto destruído. Sansão havia tocado a morte, havia bebido vinho e agora entregou o cabelo. Não restava nada, a aliança estava vazia, a fundação desaparecera. Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão sobre ti. Sansão acordou e pensou: sairei como das outras vezes e me libertarei. Mas a Bíblia acrescenta a frase mais devastadora de toda a sua história. Porém não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Deixem isso penetrar por um momento. Ele não sabia. A presença de Deus havia sido tão constante na sua vida que ele a deu como garantida. E quando ela partiu, ele nem sequer notou a diferença. Quantas pessoas hoje vivem da lembrança de uma fé que já não praticam, supondo que Deus ainda está com elas simplesmente porque esteve antes?
Os filisteus o agarraram, arrancaram-lhe os olhos, prenderam-no com correntes de bronze, e o homem mais forte da terra tornou-se uma besta de carga na prisão de Gaza, girando a mó cego e acorrentado no escuro. O homem que se recusara a ver a verdade, agora não podia ver mais nada, mas a história de Sansão tem um capítulo final. Os filisteus organizaram uma grande festa no templo de Dagon, o seu deus, para celebrar a captura de Sansão. 3.000 pessoas no terraço, milhares lá dentro. Trouxeram Sansão da prisão para zombar dele, para entreter a multidão. Colocaram-no entre os 2 pilares centrais do templo. E Sansão, pela primeira vez na vida, orou de verdade. Não por vingança, não pela sua força, mas disse: Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me apenas mais uma vez. E empurrou os pilares com toda a força que Deus lhe deu. Os pilares racharam, o templo desabou. A Bíblia diz que aqueles que Sansão matou na sua morte foram mais do que aqueles que matou durante a vida. A tragédia de Sansão é a tragédia do potencial desperdiçado. Deus lhe havia dado tudo. Um nascimento milagroso, uma força sobre-humana, um propósito divino. Mas Sansão viveu para si mesmo, não para Deus, e o seu dom tornou-se a sua maldição. Vocês poderiam pensar que a história de Sansão é o momento mais sombrio do livro de Juízes, mas estariam errados, porque os capítulos finais deste livro descem a um tipo de maldade que faz tudo o que veio antes parecer quase brando. Os capítulos finais do livro de Juízes, do 17 ao 21, são tão sombrios que muitos estudiosos da Bíblia os consideram entre as passagens mais perturbadoras de toda a Escritura. Não há mais juízes heróicos, não há mais arrependimento, há apenas a descida ao caos total. A história começa com Mica, um homem da região montanhosa de Efraim, que rouba 1.100 peças de prata da mãe e depois as devolve. A mãe, em vez de repreendê-lo, usa a prata para fazer um ídolo de prata e coloca-o na casa do filho. Mica cria um santuário particular, nomeia um dos filhos como sacerdote e vive como se tudo fosse normal. Então chega um levita errante, um homem que deveria estar servindo a Deus no tabernáculo, mas que andava vagando em busca de trabalho. Mica o contrata como seu sacerdote pessoal, dizendo: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Como se Deus fosse uma máquina automática e ter o sacerdote certo fosse a moeda a inserir. E aqui a história toma um rumo ainda mais sombrio. A tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel, havia falhado em conquistar o território que Deus lhes designara. Em vez de confiar em Deus e lutar pela sua terra, decidiram procurar uma presa mais fácil. Enviaram 5 espiões para o norte e, no caminho, os espiões pararam na casa de Mica. Viram o santuário dele, viram o levita sacerdote e tomaram nota. Quando os espiões voltaram com o relato de uma cidade tranquila e desprevenida chamada Laís, no extremo norte, 600 danitas armados marcharam para conquistá-la. Mas no caminho fizeram um desvio até a casa de Mica. Entraram no santuário e levaram tudo: o ídolo esculpido, o éfode, os deuses domésticos, o ídolo fundido. Quando o levita sacerdote protestou, fizeram-lhe uma oferta irrecusável. Preferes ser sacerdote da casa de um só homem ou sacerdote de uma tribo inteira de Israel? O coração do levita se alegrou, pegou nos objetos sagrados e foi com eles. Mica os perseguiu com os seus vizinhos, mas os danitas se viraram e disseram: Não levantes a tua voz contra nós, ou homens furiosos cairão sobre ti, e perderás a tua vida. Mica, em menor número, voltou para casa sem nada. O homem que havia construído uma religião para si mesmo descobriu que um valentão maior podia simplesmente tirá-la dele. Os danitas marcharam até Laís, uma cidade pacífica e desprevenida, e a incendiaram até ao chão.
Reconstruíram-na, deram-lhe o nome de Dan e ergueram o ídolo roubado de Mica como a divindade da sua tribo. A Bíblia nos diz que o ídolo permaneceu ali, enquanto a casa de Deus esteve em Siló. Uma tribo inteira de Israel, adorando um ídolo roubado, servida por um sacerdote contratado, numa cidade construída sobre as cinzas de pessoas inocentes. É isso que acontece quando não há rei em Israel. É isso que acontece quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. A religião torna-se uma mercadoria. A adoração torna-se uma transação. E o povo de Deus torna-se indistinguível das nações ao redor. Mas o pior ainda está por vir. No capítulo 19, encontramos a história mais sombria de todo o livro. Um levita viaja com a sua concubina pelo território de Benjamim. Param em Gibeá para passar a noite. E naquela noite, os homens da cidade cercam a casa onde se abrigaram, exigindo que o levita fosse entregue. A cena é um eco explícito de Sodoma e Gomorra. Mas desta vez, não são estrangeiros. Não são forasteiros, são israelitas. O povo escolhido de Deus. E tornaram-se indistinguíveis das próprias cidades que Deus outrora destruiu com fogo. O que aconteceu naquela noite em Gibeá é tão horrível que a própria Bíblia parece recuar ao contá-lo. A violência cometida contra a concubina do levita é um abismo de brutalidade que representa o ponto mais baixo da espiral moral de Israel. Este era um povo que havia atravessado o Mar Vermelho em terra seca. Um povo que ouvira a voz de Deus no Sinai. E agora haviam afundado mais do que as nações que Deus julgara antes deles. Na manhã seguinte, o levita encontrou a mulher na soleira da porta. Levou-a para casa. E o que fez a seguir chocou todo o Israel. Cortou o corpo dela em 12 pedaços e enviou um pedaço a cada uma das 12 tribos de Israel com uma mensagem. Aconteceu algo assim desde que Israel subiu do Egito? Pensai nisso, tomai conselho e falai. A resposta de Israel foi unânime. Todos de Dan a Berseba se reuniram para punir Benjamim. Mas Benjamim recusou entregar os culpados. Seguiu-se uma guerra civil devastadora. 40.000 israelitas morreram nos combates, e a tribo de Benjamim foi quase exterminada, reduzida a 600 homens sobreviventes. E a solução que Israel encontrou para salvar a tribo de Benjamim da extinção foi ainda mais violência. Atacaram a cidade de Jabes-Gileade porque não havia participado da guerra, matando todos, exceto as jovens mulheres, que deram como esposas aos benjamitas sobreviventes. E quando não foram suficientes, permitiram que os benjamitas raptassem as moças de Siló durante uma festa religiosa. Violência gerando violência, gerando violência. Um ciclo sem fim. E o livro encerra com a mesma frase com que o horror começou. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Então, por que tudo isso importa? Por que devemos nos interessar por um livro escrito há mais de 3.000 anos sobre um povo numa terra que a maioria de nós nunca visitou? Porque o livro de Juízes não é apenas história antiga, é um espelho. E se tivermos coragem de olhar para dentro dele, o que veremos pode nos assustar. Pensem nisso. Uma geração que conheceu Deus profundamente não conseguiu transmitir essa fé aos seus filhos. E em uma única geração, tudo desmoronou. A fé não é algo que se herda como um nome de família. Não é algo que sobrevive no automático. É uma escolha, feita de novo por cada geração. E quando uma sociedade deixa de ensinar a verdade aos seus jovens, o declínio não é uma possibilidade, é uma certeza. E considerem isto, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Já houve alguma frase que capturasse tão perfeitamente o espírito da nossa época? A minha verdade, a tua verdade. Nenhuma verdade absoluta. Celebramos isso como liberdade,
Mas o livro de Juízes nos mostra o destino dessa estrada. Não conduz à libertação, conduz ao caos, não conduz à tolerância, conduz à violência, porque quando cada pessoa se torna o único juiz do certo e do errado, não sobra justiça para ninguém. E, no entanto, entrelaçado em toda essa escuridão, há um fio teimoso de esperança. Olhem para os juízes que Deus escolheu. Eude, o canhoto. Sangar, o agricultor com uma vara. Débora, num mundo que silenciava as mulheres. Gideão, o covarde escondido num lagar. Jefté, o filho rejeitado de uma prostituta. Sansão, escravo dos seus próprios desejos. Nenhum deles era digno, nenhum deles era qualificado. Mas Deus usou cada um deles. E se isso não vos dá esperança, não sei o que dará. Vocês não precisam ser perfeitos para serem usados por Deus. Precisam apenas estar dispostos. Mas o livro de Juízes também traz um alerta sobre essa esperança. 7 vezes o povo pecou, 7 vezes Deus o resgatou. Mas cada resgate foi mais difícil, mais confuso, mais doloroso do que o anterior. A graça de Deus é incansável, sim, mas chega um ponto em que o pecado causou tanto estrago que o povo já não consegue sequer ouvir a voz de Deus. Não porque ele parou de falar, mas porque eles pararam de ouvir. E isso nos leva à mensagem mais profunda de todo o livro. O livro de Juízes é, na sua essência, a história de um povo que precisa desesperadamente de um rei. Não um rei humano que falhará como todos os outros, mas um rei perfeito, um líder que não trairá, um juiz que também é salvador. Cada ciclo quebrado, cada juiz fracassado, cada descida na escuridão aponta para alguém que ainda não chegou. Alguém que quebrará o ciclo de uma vez por todas. Para os cristãos, esse rei é Jesus Cristo. Mas mesmo para aqueles que não partilham essa fé, a mensagem do livro de Juízes permanece urgente e inegável. Uma sociedade sem bússola moral, sem capacidade de distinguir o bem do mal, sem nada maior do que ela mesma a quem prestar contas, é uma sociedade condenada a repetir esse ciclo antigo. Pecado, sofrimento, desespero e talvez, se tivermos sorte, redenção. A pergunta que o livro de Juízes coloca a cada um de nós é tão simples quanto aterrorizante. Em que ponto do ciclo vocês estão agora? Estão fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos? Ou estão buscando o que é certo aos olhos de Deus? Obrigado por assistirem a esta jornada pelo livro de Juízes. Se este vídeo tocou vocês, fez vocês pensarem ou ensinou algo novo, quero pedir 3 coisas. Primeiro, deixem um comentário abaixo. Digam-me qual história de Juízes mais os marcou. Foi a coragem de Débora, a queda de Sansão, o horror de Gibeá, a parábola do espinheiro de Jotão? Quero ouvir vocês e leio cada comentário. Segundo, partilhem este vídeo com alguém que vos é querido, alguém que precisa ouvir esta mensagem. Cada partilha nos ajuda a levar estas histórias a pessoas que talvez nunca abram uma Bíblia por conta própria. Terceiro, inscrevam-se e ativem o sino de notificações. Toda semana trazemos outra história bíblica à vida com animações realistas e reflexões profundas que vocês não encontrarão em nenhum outro lugar. E por falar no que vem a seguir, o nosso próximo episódio se passa exatamente no mesmo período do livro de Juízes, mas conta um tipo de história completamente diferente. Sem guerra, sem violência, sem espiral de escuridão. Em vez disso, é a história de uma viúva estrangeira chamada Ruth, que seguiu a sogra até uma terra desconhecida e encontrou algo extraordinário: amor, lealdade e redenção no próprio coração da era mais sombria de Israel. É uma das histórias mais belas de toda a Bíblia e vai mudar a forma como vocês enxergam o livro de Juízes para sempre. Vocês não vão querer perder. Lembrem-se, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um espelho para as nossas almas e um mapa para o nosso futuro. Até a próxima vez. Que Deus vos abençoe.